Glórias a Deus. Vamos ficar de pé para nós fazer mais uma oração. E após a oração, já devolvo o microfone ao nosso pastor Isaac. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, meu Deus, oramos mais uma vez. Pedimos, meu Deus, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja. Meu Deus, nessa noite nós viemos aqui mais uma vez e o Senhor tem dado essa rica oportunidade de nós estarmos aqui com fôlego de vida, com saúde, para nós estarmos aqui glorificando e exaltando o Teu santo nome. Meu Deus, vem usar, meu Deus, o Teu servo, o Teu filho, mais uma vez nessa noite. Meu Deus, vem falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas segundo a vontade, que o Senhor abre nossos corações, nossas mentes, não deixa que nada venha impedir a Tua palavra, o Teus ensinamentos nessa noite. É o que nós pedimos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Pastor Isaac dará continuidade ao culto. Glória a Jesus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Também quero cumprimentar os irmãos que estão participando deste culto e agora com a ministração que estão acompanhando aí pelo canal da nossa igreja, canal do YouTube, Assembleia de Deus, Madureira, em Monte Carmelo. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos. Creio que a irmã Ana, nossa irmã, deve estar lá participando. Eu visitei ela agora pela tarde, né, levando ali a Santa Ceia. Ela está entusiasmada porque está conseguindo acompanhar os cultos de terça-feira, bem como a escola bíblica dominical. Então, que Deus abençoe os nossos irmãos que estão participando desses cultos transmitidos, que tem sido bênção nos lares. Deus abençoe as nossas irmãs. Oxalá se todas as irmãs, né, que não têm condições de deslocar, e aí fica aqui o meu apelo aos familiares, aos pais, aos filhos, né, que possa dar uma mãozinha lá, né, ensinar eles a apertar lá, né. Olha, aperta nesse azulzinho aqui que vai aparecer o culto lá para vocês participarem. E é possível sim, não é? Que Deus abençoe os nossos irmãos e certamente muitos irmãos de outros estados têm acompanhado. A paz do Senhor Jesus, a minha mana lá em Morrinhos, que não perde uma transmissão online dos nossos cultos. Deus abençoe a irmã Nícia, lá em Morrinhos. Ela pode, às vezes, não participar ao vivo, mas quando ela chega da igreja, ela assiste todos os cultos nossos aqui. Que Deus abençoe. Amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Um tema que nós vamos estudar hoje, bastante importante na vida do cristão. Nós vamos falar sobre santidade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Repetindo, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
tome seus assentos. Meus irmãos, falar em santificação, não é? É algo fundamental para nós cristãos. Nós que vamos morar nos céus, é preciso que nós entendamos a necessidade de falarmos e de praticarmos a santidade. Nós publicamos o tema que nós vamos estudar nesta noite, santificação, condição para as bênçãos de Deus. Para nós falarmos de santificação, nós precisamos entender o que é ser santo. Para nós entendermos o que é ser santo, é preciso nós copiar o modelo de Deus. E diz a Bíblia que Deus é santo. Quando nós dizemos que Deus é santo, se nós falarmos que, quando a Bíblia diz que Deus é santo, está definindo o seu caráter. Quando a Bíblia diz Deus é santo, está definindo o seu caráter. Quando diz que é santo, santo, está definindo a sua perfeição. Quando a gente diz santo, santo, ou seja, ele é mais do que santo se comparado ao homem, ao ser humano. Ele é perfeito. Se nós dissermos santo, 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 nós estaremos dizendo que ele está num grau superlativo de santidade. Então, a santidade de Deus é superior a toda a possibilidade de santidade humana. Mas nós precisamos de ser santos. Uma vez que a Bíblia vai nos dizer que somente os puros de coração verão a Deus. Diz ainda que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, do que adianta nós estarmos na casa do Senhor todos os dias? Sai da nossa casa, vem para a igreja, amanhã repete a mesma cena, se nós não pudermos ver o Senhor. Eu quero muito ver o Senhor. Eu quero sempre ver o Senhor. Mas para ver o Senhor, eu preciso ser santo. Aqueles que, de certa forma, vivem no pecado, têm prazer naquilo que é imundo, não desfrutam da intimidade de Deus. Quem tem prazer na prática do pecado, não terá prazer em Deus, pois Deus é santo. Ele é santo, não terá prazer no céu, porque o céu é santo. Então, meus irmãos, santificação é a condição para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, ou seja, as maravilhas de Deus. Nós precisamos entender que, por exemplo, o povo de Israel estava no limiar, visando, já próximo de alcançar a terra prometida. Eles estavam vendo as dificuldades, as angústias, as agrúrias do deserto, já tinha ficado para trás, agora era a hora de cruzar o Jordão, tomar posse da terra prometida, mas havia condições a serem observadas. Que condições eram essas? Eu quero te convidar
lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Para nós ver qual era essa condição exigida para alcançar a terra prometida. Josué, capítulo 3, e o versículo 5. Como eu estou aqui com o microfone e visando os irmãos que estão participando pelo nosso canal, eu vou ler. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Qual então era a condição para alcançar a maravilha do Senhor? Santificai. Então, santificação é sim uma condição para alcançar as maravilhas do Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E nós destacamos aqui neste versículo 5 versos importantes sobre a santificação. Primeiro, a santificação é uma ordem expressa de Deus. Não é um convite, não é uma sugestão. É uma ordem expressa de Deus. Ordem é clara. Santificai-vos. A Bíblia aqui não está dizendo, olha, eu sugiro que vocês santifiquem. Não, santificai-vos. Sem santificação, a palavra de Deus é quem nos diz, sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Sem santificação, não existe comunhão com Deus, porque Deus é luz e só os puros de coração podem vê-lo face a face. Deus nos chamou do pecado para a santidade. Ele nos salvou do pecado e não no pecado. Lembre disso. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Aí nós vamos entendendo. Aqueles que são de Deus afastam-se do pecado. E eles se afastam do pecado e deleitam-se na santidade. O povo de Deus é um povo santo chamado para a santidade. Somos santos posicionalmente, ou seja, nós nos posicionamos para ser santo. Aí tem algo muito importante aí. São 2 processos de santificação. O primeiro é posicional. Quando você é salvo, Jesus te compra e Ele te posiciona. Olha, eu te comprei, tu és meu. Não é assim que a Bíblia fala? Então há um posicionamento diante de Deus, nós somos comprados, posicionalmente nós somos santos. Mas agora há um processo, é processual, a santificação ela vai sendo gradativa à medida que você vai experimentando a palavra de Deus. Mas é necessário, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então a santificação é uma ordem expressa de Deus. Segundo, a santificação é uma condição para as maravilhas de Deus. Então santificação é uma ordem expressa, santificação é uma condição para as maravilhas de Deus. Nós somos as nossas próprias ferramentas. É nós mesmos. Não é ninguém que vai santificar a sua vida. Não é ninguém que vai pegar você e fazer você santo. Deus utiliza não grandes talentos. Deus vai utilizar vasos limpos. Será que é possível plantar uma planta em um vaso cheio?
Não, é num vaso limpo. Deus usa homens e mulheres que buscam santidade. A vitória de Israel sobre seus inimigos não seria resultado de seus esforços humanos, mas da intervenção de Deus. Tão somente eles precisavam santificar-vos. Tão somente santificar. O pecado, na verdade, nos afasta de Deus e atrai sobre nós vergonha e opróbrio, mas a santificação é o caminho da comunhão e da honra. Então a santificação é uma ordem expressa de Deus, a santificação é uma condição para as maravilhas de Deus. Terceiro, a santificação é uma exigência para todo o povo de Deus. Josué é enfático: santificai-vos. A ordem divina era para todos os sacerdotes, era para os levitas, para os homens, para mulheres, para as crianças. Todo o povo deve ser santo. Na igreja não é só os pastores, na igreja não é só os jovens, na igreja não é só as irmãs, na igreja é as crianças, os jovens, os irmãos, as irmãs, os obreiros, os anciãos, todos devem ser santos. Devemos desejar Deus mais do que as suas bênçãos. E aí, tem muita gente querendo só as bênçãos, mas não quer o Deus das bênçãos. Devemos buscar a semelhança com Cristo mais do que o sucesso. À medida que cuidamos da causa, a santificação, experimentamos o resultado que é as maravilhas de Deus. O quarto, a santificação é uma exigência para ser observada hoje, agora. Se Deus vai fazer maravilhas amanhã, é o versículo que nós lemos, e se a condição indispensável para essas maravilhas é a santificação do povo, então devemos nos santificar hoje. Não podemos adiar essa ordenança divina. A santificação é para hoje. Ou seja, não é apenas para a eternidade. Eu vou esperar quando eu for corpo glorioso, eu vou ser santificado. Não, você santifica aqui na terra para receber um corpo glorioso na eternidade. Amém? Na eternidade seremos glorificados, mas aqui nós seremos santificados. Agora é o tempo de colocarmos tudo sobre o altar e voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Ei, coloca no altar do Senhor a sua vida. E o quinto ponto, a santificação torna o povo de Deus o receptáculo das maravilhas. A santificação torna o povo de Deus o receptáculo das maravilhas. O que é isso? Quando o povo de Deus se santifica, Deus opera maravilhas no seu meio. Ou seja, as maravilhas divinas, as maravilhas de Deus, não são feitas apenas por nós. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Se Deus dá para a irmã Laísa o dom de cura, e ela vai orar para alguém, e aquele alguém vai ser curado, não significa que só aquele alguém que vai receber, ela também recebe a cura, porque ela é um receptáculo das bênçãos de Deus também. Ela também é edificada quando ela ora para alguém. Quantas vezes eu já ouvi alguém falando, olha, eu como professor de escola dominical, eu aprendo muito mais do que quando eu ensino, do que estando ensinando. Eu aprendo muito mais lendo, estudando, sendo professor.
Sabe o que é isso? Você como receptáculo das maravilhas de Deus. Aleluias. As maravilhas divinas não são feitas apenas por nós, mas sobretudo em nós. Somos o receptáculo dessas maravilhas. Em seguida, os instrumentos por meio dos quais essas bênçãos fluem para o mundo todo. Através de você, minha irmã, através de você, meu irmão, através de vocês, jovens, o mundo todo é beneficiado. Ai desse mundo se não fosse a igreja de Deus. Ai desse mundo se não fosse os joelhos dos crentes, se não fosse a palavra de Deus ministrando bênçãos. Sabe por quê? Vocês são receptáculos das bênçãos de Deus que transmitem vida. Por meio do quê? Por meio do processo de santificação. E daí, a segunda parte da ministração. Queremos uma igreja santa. Santidade é uma das marcas da verdadeira igreja. Todo aquele que é salvo por Cristo Jesus é santo. Ponha isso na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Ou seja, é separado do mundo para Deus. Agora, pela redenção, nós tornamos propriedade exclusiva de Deus. Não pertencemos a nós mesmos. É diferente do que se prega aí no mundo. Eu sou dono ou dona do meu nariz. O meu corpo pertence a mim. Meu corpo, minhas regras. Não. O crente não tem esses dizeres. Ser separado do mundo é diferente dele para consagrarmos-nos a Deus, não se constitui para nós um peso, mas aí está nosso maior deleite, servir ao Senhor com alegria. Essa santidade não é imposição de regras, mas preceitos e mais preceitos. A santificação é uma ação eficaz do Espírito Santo em nós, transformando-nos de glória em glória na imagem de Cristo. Ela nos dá prazer. Tem gente que acha que ser crente é ser escravo na igreja. Não, é um deleite nós estarmos na presença do Senhor. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu já disse isso aqui. Diz também que a santificação é a vontade de Deus para nós. Santidade não é um colorário de regras religiosas impostas como fardo sobre as pessoas. Não, a piedade não é algo exterior. Nós temos que entender que os fariseus, eles arrotavam uma santidade externa, mas estavam cheios de impureza. Jesus os comparou como sepulcros caiados. Eles eram observadores das leis aos olhos dos homens e transgressores delas aos olhos de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado sobre o perigo de uma vida espiritual bonita aos olhos do homem, mas doentia aos olhos de Deus. Tem muita gente que quer aparecer com uma vida bonita aos olhos dos homens, mas será que está sendo bonita aos olhos de Deus? Não nos santificamos, somos santificados. Jesus é a nossa santificação. 1 Coríntios 1, versículo 30, vamos ver o que está dizendo lá. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Mas vós sois dele,
em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Mas vós sois dele. Então a santificação não apenas marca nossa comunhão com Deus, mas também é uma condição fundamental para a operação de Deus em nós, através de nós. E aí o grande líder Josué, disse ao povo de Israel, antes de atravessar o rio Jordão: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então, meus irmãos, o pecado, ele é maligno e terrível aos olhos de Deus. Nosso trabalho será em vão se o realizarmos sem uma vida santa. Não há como. Deus não se agrada do trabalho sem vida, da realização sem santidade. A força da igreja, ela na verdade não está na beleza do templo, não adianta nada luxuosos templos, na quantidade dos membros, na influência que eles exercem na sociedade, na excelência da sua vida. A igreja de Esmirna, lembram? Quando a gente lê lá Apocalipse, ela era pobre aos olhos dos homens, mas era rica diante de Deus. Já a igreja de Laodiceia, porém, mesmo sendo rica, abastada diante dos homens, era miserável aos olhos daquele que tudo sonda. Então, tomemos muito cuidado com esses conceitos. E agora a parte mais difícil que eu quero ministrar nesta noite com a igreja. Santidade do corpo, e é corpo físico que eu quero falar um pouquinho com a igreja. Meus irmãos, o corpo não é mau, como pensava os antigos, os gnósticos, nem é um veículo para a consumação dos desejos desenfreados da carne, como aqueles epicureus hedonistas do passado também, e alguns que seguem essa doutrina até hoje. O corpo é do Senhor, nós vamos provar. Ele foi comprado pelo sangue de Cristo e deve glorificar a Deus. Sendo assim, nós vamos considerar dois aspectos importantes visando a nossa santificação. A santidade do corpo. Primeiro, os gregos antigos, eles tinham uma filosofia dualista, ensinava de forma equivocada que a matéria é má em si mesma e que o corpo não tem valor essencial. Eles achavam que o corpo apenas servia para aprisionar a alma. O corpo era um invólucro que apenas aprisionava a alma. E essa distorção de pensamento causou duas graves aberrações. Se o corpo não é importante, então eu devo privá-lo de toda satisfação. Aí surgiu uma teoria chamada ascetismo, Ou seja, pessoas bem intencionadas, que eram aqueles que levavam tudo ao rigor da lei, procurando a santificação, começaram ao processo de flagelamento. Não é mesmo? Flagelavam seu próprio corpo com escassez de pão, passando fome, sonegando a si mesmo os benefícios da rica vida, uma vida tão plena que a gente pode ter. Outros castigavam o seu próprio corpo com flagelos. E uns castigavam o corpo, outros
Eu creio que os irmãos são cientes dos famosos conventos, dos mosteiros, onde as pessoas se isolavam, ficavam isolados extremamente, fugindo da sociedade, dos prazeres da vida. Uma forma de 100% mortificar o corpo. E a segunda, essa era uma parte de flagelamento do corpo. Alguns de passar fome, mortificar o corpo, outros de realmente se isolar e deixar o corpo de forma isolada mesmo. Os outros, a outra aberração, a outra linha, a outra vertente, era a licenciosidade, ou seja, uma liberdade total. Se o corpo não tem valor, então vamos fazer com ele o que bem quisermos fazer. Aí usaram o corpo desenfreadamente, a impureza, a licenciosidade, mas, porém, a visão bíblica do corpo é muito sublime. O corpo é bom. Foi criado, formado por Deus. O nosso corpo foi formado por Deus para glorificar a Deus. Deus tem um duplo direito sobre o nosso corpo, pois Ele o criou e o remiu. Agora o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. O corpo é para o Senhor e não para a impureza. Devemos usar os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça e não como veículos para o pecado. Devemos usar o nosso corpo em santificação e honra e não como instrumentos para defraudar outrem. Então, a santidade do corpo é uma necessidade, sim. O corpo não é algo, não é objeto, não é uma matéria má, não é um invólucro simplesmente para guardar a alma. Não é nada disso. O corpo é bom, foi criado por Deus para glorificar o seu nome, para ser morada, para ser o templo do Espírito Santo. E aí, a igreja de Deus tem um compromisso com Deus. Ontem eu conversava um pouquinho com algumas lideranças da igreja, e a gente sempre preocupa com os rumos da igreja. E a gente falava sobre os costumes, sobre como está esse mundo, e veio no meu coração falar um pouquinho sobre santidade, falar sobre vestes, e eu quero que a igreja entenda que eu sou um pastor que tenho muito amor pela igreja, pelos irmãos, pelas irmãs, pelos jovens, e nós precisamos tomar muito cuidado com os exageros. E aqui eu não vou dizer exageros só para mais, mas também para menos. Porque é muito perigoso os excessos também para menos. Porque ele causa prejuízo. Como assim, pastor, excesso para menos? Porque tem gente que ele fanatiza tanto e fala assim, tudo é pecado. Não pode usar um vestido novo. Eu vivi uma época em que se proibia usar um deodorante. Não pode, é pecado, é perfume. Usa-se ou limão, ou usa sabão preto. Isso já foi. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos ter um equilíbrio. E vou citar aqui, eu dizia, naquela conversa de ontem, eu dizia, olha, a igreja precisa estabelecer um critério de equilíbrio, de nada de exagero para mais ou para menos, para que a igreja, ela triunfe sobre tantas coisas que vêm acontecendo por aí.
Então, as vestes, meus irmãos, revelam mais o nosso interior do que cobrem o nosso corpo. Elas falam tanto quanto demonstram. Mostram mais os nossos valores do que simbolizam nossa cultura ou aquilo que nós somos. Então, usar, por exemplo, uma roupa com a intenção de defraudar alguém, despertar desejo de alguém, que não possa ser legitimamente satisfeito, é um pecado. Contra Deus e contra o próximo. Então devemos nos vestir como modéstia, com decência. Devemos nos vestir para a glória de Deus, porque aqui nós já vimos aqui de quem é o nosso corpo, a quem o nosso corpo pertence. Então, os irmãos vão entender que tudo aquilo que eu disser aqui, à luz da palavra de Deus, vocês podem comprovar. Então, devemos nos vestir para a glória de Deus e não para despertar olhares cheios de cobiça. Alguém já disse que os homens gostam de olhar e as mulheres gostam de ser olhadas. E eu concordo, é uma realidade. Aí tem homens que querem ser radicais. É porque não pode, é porque eu não aceito a minha esposa, a tesoura não vai no cabelo da minha esposa, nunca foi, o cabelo é bonito do jeito que Deus deu, e aí vai lá, aquele cabelo tudo arrebentado, as pontinhas lá nos pés, mas aí passa uma senhora com o cabelo bem cuidadinho, bem bonito, às vezes aparou, e eu vou falar disso aqui, aparou o cabelo, aí ele bate uma olhada. Tá certo? Será que isso está correto? Será que é hipocrisia? Então, nós temos que tomar muito cuidado. O exagero para mais, o exagero para menos, o equilíbrio, o cuidado. Então, já que os homens são atraídos pelo olhar, as mulheres devem ser cautelosas na sua maneira de vestir, na sua apresentação. E isso não isenta os homens também de ser cuidadosos na sua forma de vestir e também nos seus olhares. Ao mesmo tempo que não podemos fugir dos padrões da moda, viu? Não estou proibindo ninguém aqui de seguir moda, não. Quando eu falo de moda, eu falo de cores. Tá? Não é proibido, não. Só que cuidado com a moda escandalosa, com as depravações. Essa não agrada o Espírito Santo de Deus, não. E vocês sabem muito bem que uma mulher cristã bem vestida, ela agrada a Deus. E ela desperta inveja nas mulheres mundanas. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor passa pela maneira como nos vestimos, bem como pela maneira como usamos nosso corpo. Quero dar umas dicas para as irmãs e para os irmãos. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Essas duas palavras nós vamos discerni-las aqui. Não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Modéstia significa um complemento do pudor, e é necessário para o brilho da luz do cristão. Modéstia é o melhor dos dons dados por Deus. Modéstia, uma pessoa modéstia é aquela pessoa temperada. Ela não é exagerada, ela é controlada, equilibrada. Já viu quando alguém fala assim, você se saiu bem? A pessoa fala assim, você está sendo bondoso comigo.
essa pessoa está demonstrando que ele é um modesto, ele está usando de modestia, né? Ah, eu saí mesmo, eu sou bom. Não é? A modéstia, então, é um complemento do pudor. É necessário. Alguém diz, não importa o exterior, e sim a riqueza interior. Já viu falar isso? Tem gente que está muito preocupado com o que eu visto, do jeito que eu visto. Deus quer o coração. Está cheio disso aí. Leve engano. Deus quer também o seu corpo. Porque o seu corpo é o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém disser para você, ó, Deus não quer, Deus só quer o coração. Não, Deus quer o meu corpo também. E o meu corpo é dele. Então, modéstia é uma derivação do fruto do Espírito, temperança, que está lá em Gálatas 5, 22. A modéstia, então, e o pudor andam juntos. O pudor fala. O que é pudor? Pudor é cobrir as partes pudendas, as partes que geram desejos, não é? As partes pudendas, semi-pudendas, que geram desejos. Isso é pudor. Já a modéstia vai além. A modéstia fala da fineza, do equilíbrio, da elegância, de como se vestir, as partes honestas e semi-honestas. Então, pudor e modéstia andam juntas. Uma mulher elegante, uma mulher fina, ela tem pudor e tem modéstia. Modéstia é uma virtude dada por Deus. Modéstia evita exageros, tanto do lado para mais quanto para menos, como eu já disse aqui. Então não adianta uma irmã falar assim, eu sou humilde, aí ela anda rasgada, vem para a igreja com a roupa descosturada para mostrar que é simples, humilde. Isso não é humildade, isso é escanchelo, isso é exagero. O irmão vem com a roupa suja para a igreja para falar que é humilde, isso não é humildade. Vem bonitinho, vem arrumadinho, pode ser roupa velha, mas tem que vir limpinho. Amém? Modéstia corporal. Ações feitas pelo corpo. A modéstia corporal, por exemplo, estou falando de santidade, viu? Isso aqui está no aspecto santidade. Quer ver uma pessoa que não está sendo modesta, né? Uma gargalhada, né? Aquela gargalhada a ponto de levantar as pernas. Essa pessoa é uma pessoa modesta? Será que agrada o Espírito Santo, né? Uma pessoa que sai correndo pelas ruas é um exagero. Nos adereços, né? O exagero das joias. A pessoa fica semelhante a uma joalheria, você não sabe, está até reluzindo, o brilho bate o reflexo lá, de tanto espindulaco, né? Não precisa disso. Pode ser elegante, pode ter o anel, não sei se você vai usar, de que forma, mas cuide-se, seja elegante, fina. Nos trajes, a elegância, a modestia, né, ou modéstia. Nos trajes, nem com trajes caríssimos. Para quê? Você talvez vai humilhar alguém, né? Já viu aquela princesa lá da Inglaterra, né, que usa os vestidos lá de tantos R$1.000, ou de tantos $1.000, né? Reais não, né? Tantos $1.000. E aí as pessoas ficam assim, né? Mas
Também não como os beatos ou fanáticos que vai andar parecendo aqueles que viviam lá nos mosteiros, né? Também não andando pelas ruas, mostrando todo o corpo. Mas muito menos na igreja, né? A igreja é um lugar santo, né? A casa de Deus. Mas se eu não venho na igreja, eu não vou em lugar algum também, de qualquer maneira. Eu quero fazer aqui um parêntese, né? A gente não entra num fórum de qualquer maneira, não entra. A gente não entra num local público de qualquer maneira, com a roupa indecente. E se nós não tomarmos cuidado, nós crentes estamos vindo para a igreja de qualquer maneira. E aí nós vamos perder o brilho do Espírito Santo. Nós vamos perder a santidade. E Deus não quer isso para você, meu irmão, minha irmã. Deus quer que sejamos santos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. As mulheres cristãs, dizia o apóstolo Paulo, não precisam se esforçar para adornar sua alma mais do que o corpo. E a voz da consciência precisa falar, irmãs. Evitar qualquer coisa que cause embaraço. Eu tive que dar um ensino um dia e dizer que estava impossível de fazer reuniões porque não podia ficar à frente. Não foi aqui nessa igreja, graças a Deus. Não dava para ministrar. Foi aqui não, viu? O perigo não é o uso. Estou dizendo aqui, usar uma moda, uma modinha aí. Eu não sou radical não, viu, irmãos? Eu gosto de seguir a Bíblia Sagrada. Nada disso que vem para bater, espancar a igreja. Não é isso não, é Bíblia. O perigo não é o uso, mas é o abuso, os exageros. Perder a identidade de crente. A identidade de uma pessoa onde o brilho do Espírito Santo vai olhar e falar assim, pessoa elegante. Aquela ali é uma mulher elegante, é uma crente. Aquilo ali é um crente. Pode ser um crente porque está bem composto, está bem vestido, está bem vestida. Hoje está existindo umas roupas a vácuo. Vocês já viram? Já viu aquele café? Um café empacotado, você pega ele assim, você não consegue, de forma alguma, afundar ele a vácuo. Hoje tem roupas a vácuo. Aí a anatomia do corpo, você consegue estudar todinho o corpo. E outros transparentes chamam a atenção mais do que a nudez. Os tomara que caia. Os decotes profundos. E aí, precisamos tomar cuidado. Porque são mulheres santas que Deus tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes de vocês. O Espírito Santo pode olhar e se entristecer e vocês podem ter prejuízo. Amém? Eu quero que você reflita para vocês serem abençoados. E amanhã o Senhor há de fazer grandes maravilhas no meio de vós.
se atentarem para o que diz a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus oriente a cada um dos irmãos. Nós temos lutado para ser flexível naquilo que precisa ser, para não perder almas, mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Viu, irmãs e irmãos, tome cuidado. Eu não misturo costumes com doutrina. Doutrina é aquilo que está na Bíblia. Costume não é Bíblia. Então, vamos tomar cuidado, vamos analisar o que é santificação à luz da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo de Deus nos dê cada dia mais discernimento para nós analisarmos a palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos aí 5 minutos para os avisos. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa ministração. O Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Senhor, meu Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra foi dita, foi ministrada. Sei que o Senhor tem bênçãos a realizar, tem maravilhas para operar no meio do teu povo amanhã. Cremos que a tua palavra foi ministrada hoje, a santificação convém à tua igreja. Fala aos nossos corações, ó Pai, edifica a tua casa, a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o Deus que cuida e zela de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amanhã, quarta-feira, teremos oração. Amanhã é oração às 8 da manhã, né? Círculo de oração, às 8 da manhã. Quinta-feira, teremos oração às 14 horas no bairro Planalto, não é isso? E às 19 horas, ensaio do Conjunto Rosa de Saron. Às 19h30, culto do Círculo de Oração. Sexta-feira, ensaio da orquestra. Já os últimos preparativos para a festividade. Então, todos os componentes da orquestra não devem faltar ao ensaio. E no sábado já começa a nossa festividade. Dia 13, sábado, o culto de abertura começa às 18h30, né? Culto de abertura às 18h30. Fica atento, senão você vai perder boa parte do culto. E no dia 14, domingo, começa às 9 da manhã, período de louvor aí, também a ministração, né? Dia 14 também, às 18h30, é o culto de encerramento. Estará pregando aqui o pastor Ivan Teixeira, vem de Anápolis, e os cantores Eliezer e Fabiana, que vem de Franca, São Paulo. As orquestras Ágape de Vazante, Azaf de Coromandel, Castelo Forte de Patrocínio, Orquestra Salmos de Monte Carmelo e também a Orquestra de Nova Ponte vai estar cooperando aqui com a nossa orquestra Lírio dos Vales. Então, portanto, os irmãos, ore a favor dessa festividade. A orquestra está orando aqui de manhã, das 6 às 6h30, e venha orar a Deus para que Deus possa abençoar poderosamente estas festividades. Os irmãos todos já entregaram seus donativos para as festividades.